Fala galera, tudo beleza? Prof. Rui aqui na área. Bom, hoje nós vamos começar uma maratona. É isso aí, não maratona de corrida, porque essa daqui acho que eu não aguento não, né? Mas nós vamos começar uma maratona de resoluções de provas de vestibulares. E eu vou começar por uma prova que daqui a pouquinho já vai acontecer, que é a prova da Unirv, a nossa Universidade de Rio Verde. Eu vou falar pra você, tá? Não sou só eu que vou fazer isso não. Uma série de professores aqui do Singular Cursos também vão resolver essas provas com vocês. Então venha aprender como é que funciona o detalhamento dessas provas, o conteúdo que é cobrado, o que você precisa saber para passar. E ó, já vou te falar, se você ainda não é inscrito no canal, criatura, pelo amor de Deus, não perde tempo, né? Porque conteúdos como esse vão ser colocados sempre para você, tá bom? Então bora começar e é o seguinte, vou começar pela prova 2024/1, prova essa que aconteceu, né, no dia 20 de novembro de 2023. Se você não tem essa prova, tá aqui no link da descrição, tá? Já vou colocar para você, faz o download e acompanha a prova comigo, beleza? Bora começar então? Bora tornar a química sua principal aliada no vestibular. Bom, a prova de química começa lá na página 9, né? Então pega a página 9 aí, tá? As duas questões de química estão por lá. Isso aí é bem sucinto, só duas questõezinhas, né? Mas são questões de verdadeiro ou falso, então a gente tem que analisar item por item, com o cuidado, né, que você deve tomar nesse tipo de prova, porque geralmente são provas detalhistas, né? Eles vão colocar detalhes de alguma coisa, e é isso que a gente vai analisar agora, tá? A primeira questão, tá? Ela fala a respeito de soluções, coloides e suspensões, ou seja, o conceito é de dispersões. Vamos analisar? Primeira questão, um químico foi ao laboratório para estudar de forma prática os tipos de solução aquosa, né? Primeira coisa, são um pequeno deslize que eles cometeram aqui, tá? Na verdade, são tipos de dispersões, ou Unirv, não faz isso não com meu coraçãozinho, né? Porque o que é uma solução? Solução é mistura homogênea, é um tipo específico de dispersão, né? Então eles queriam estudar dispersões, as suspensões, as soluções verdadeiras e as soluções coloidais. Na realidade, somente as soluções verdadeiras são homogêneas. Tanto coloides quanto suspensões são misturas heterogêneas. Você já deve estar pensando assim, né? Tá, Rui, mas o que diferencia essas três? Eu vou falar para vocês, tá? Ó, quando você pensa numa suspensão, numa solução verdadeira e num coloide, é o tamanho do disperso que está presente no sistema. É o tamanho do disperso que vai dizer o que ela é. Só para você ter uma noção, né? Para ser aqui uma solução verdadeira, o que nós teremos que ter? O diâmetro dessa partícula tem que ser menor que 1 nanômetro. Essa é a definição. Agora, se o diâmetro dessa partícula estiver entre 1 e 1000 nanômetros, a gente fala que é um coloide. Então, vou colocar para você. Para ser coloide, o diâmetro tem que estar entre 1, tá certo? Tem que estar entre 1 e 1000 nanômetros. Agora, quando a partícula é grandona, quando é maior do que 1000 nanômetros, a gente fala que se trata de uma suspensão, tá? Então, na suspensão, o diâmetro tem que ser o quê? Maior que 1000 nanômetros. Agora, eu sei que você deve estar olhando e falando assim, tá, Rui, mas o que é um nanômetro? Nano é 10 a menos 9, tá? 10 a menos 9 metro. Então, é esse tamanho que a gente está falando aqui. É o tamanho da partícula que diz o que ela é. Fechou? Agora, vamos continuar. Nos experimentos que se propôs a fazer, ele obteve as seguintes situações, tá? Situação 1, preste bem atenção. Ó, em um becker obteve um sistema transparente ao misturar uma determinada quantidade de açúcar e água. Gente, primeira coisa, presta atenção, criatura. Ele misturou açúcar e água e o sistema ficou transparente. O que isso significa? A primeira pergunta é, açúcar é ou não é solúvel em água? Diz pra mim. Com certeza você me respondeu que é, né? O açúcar se dissolve na água. Portanto, água e açúcar formam um sistema homogêneo, tá certo? Se ele falou que é transparente, ele está te afirmando que não tem o corpo de fundo, que ele dissolveu apenas o permitido. Portanto, essa situação aqui é um exemplo do quê? De solução verdadeira. Tudo bem? É uma solução verdadeira, ok? Agora vamos ver a segunda. Em um outro experimento, ele colocou uma mistura de amido em água e um liquidificador e bateu por um tempo, obtendo uma mistura consistente e opaca. Nesse caso, a gente está pensando numa mistura coloidal. Esse cara aqui, ó, é uma mistura coloidal. Tudo bem? É um coloide, beleza? Terceiro, vamos lá. Misturou areia e água, agitando vigorosamente e percebeu que após um tempo a areia ainda tende a se depositar no fundo do recipiente. Galera, essa daqui é aquela mistura mais heterogênea que pode ter. Eu sei que não existe menos nem mais heterogênea, mas imagine que o ser mais heterogêneo, entre aspas, é você visualmente enxergar bem a separação de fases, né? Então essa daqui é uma situação que a gente diria que é uma suspensão. Tudo bem? Suspensão.
Beleza? E aí, galera, ele fala bem assim, ó, analisando cada situação descrita acima e levando em consideração os conceitos sobre sistemas em solução aquosa, né, ele fala, assinale verdadeiro ou falso. Então vamos lá, vamos ver uma por uma. Eu já sei que a primeira é uma solução verdadeira, já sei que a segunda é um coloide, já sei que a terceira é uma suspensão. Então ele quer saber o seguinte, ó, na situação 2, que é aquela situação coloidal, o químico obteve uma solução coloidal, verdadeira, a gente já tinha previsto, e pôde observar o efeito Tyndall, dispersão da luz. Galera, situação verdadeira, marque V nesse primeiro item. Ui, peraí. Que é coloide eu já sei. Agora, o que é esse tal de efeito Tyndall? Galera, presta atenção. Sistema coloidal tem essa propriedade chamada efeito Tyndall. Quando você passa um feixe de luz num sistema coloidal, né, as partículas do coloide, elas começam a se chocar com essa luz e provocam o seu espalhamento, de modo que a gente vai conseguir enxergar o caminho da luz. Quer ver? Só para você ter uma noção. Fumaça é um sistema coloidal, fumaça é um coloide. Se você pega um feixe de laser, né, e você liga onde tem aquela fumaça, você concorda que você consegue enxergar o caminho do laser? Sim ou não? Isso é efeito Tyndall. Se você pega uma lanterna, né, e você liga onde tem fumaça, você concorda que você vê o caminho da luz? É o mesmo que acontece na neblina. Quando você vê, né, ilumina, tá, numa neblina, você vê o caminho da luz. Isso é efeito Tyndall, porque neblina também é um sistema coloidal. Agora, gente, o que eu quero que você entenda, tá? Falou em coloide, duas coisas tem que vir na sua cabeça. Uma é movimento browniano, a outra é efeito Tyndall. Efeito Tyndall eu já te expliquei, é o espalhamento da luz provocado pelo choque com essas partículas. Agora, qual que seria o segundo que você tem que conhecer também? Movimento browniano, que é um movimento caótico. As partículas do coloide são grandonas, né? Elas têm o diâmetro entre 1 e 1000, então elas são meio desajeitadas, elas ficam batendo com as partículas do solvente, tá? Ali do nosso dispergente. O que vai acontecer? Vamos imaginar que você tem um amido e água. O amido é grandão, a molécula de água é pequenininha. Mas esse monte de molequinhas de água ficam batendo nessas moleconas do amido, né? De modo que ela vai se movimentar de forma aleatória. Bate para lá, bate para cá, fica assim. É um movimento completamente caótico. Esse movimento caótico a gente chama de movimento browniano. Tudo bem? Falou de coloide, movimento browniano e efeito Tyndall. Beleza? Próxima, vamos lá. Ó, na situação 3, que é a situação da suspensão, né, nota-se a formação de uma solução verdadeira? Não, a gente já falou que é uma suspensão, tá falsa, né? Isso daqui tá falsa, evidenciada pela clara separação entre a parte sólida e a parte líquida. Criatura, se separou as fases, não pode ser homogênea, não pode ser solução verdadeira, né? Então é errada. Vamos ver a próxima? Vamos lá, ó. A situação 1 formou uma suspensão. Bom, a situação 1 não formou suspensão, ela formou uma solução verdadeira. Já está falsa, né? Nesse tipo de sistema, as partículas do soluto são dissolvidas de forma molecular em solvente, formando uma mistura homogênea e transparente. A gente já falou, né? Ó, onde que está aqui, né? Aonde que está o erro que ele colocou? Só na palavrinha suspensão. Tudo que ele falou para nós era de solução verdadeira, né? Mas aqui ele deu aquela zoada escrevendo a palavra suspensão. Então tá falsa, né? Tá suspensa essa questão. Desculpa, piadinha podre, né? Vamos para a letra D de dado, né? O que diz a letra D de dado? Ó, acompanha comigo. Uma solução coloidal é uma mistura entre suspensão e solução verdadeira. As partículas coloidais são maiores do que as moléculas em solução verdadeira e menores do que partículas em suspensões. Eu vou te falar uma coisa, né? Esse item aqui é um item verdadeiro. Tudo bem? Ele é um pouco confuso, eu entendi o que o autor quis colocar, né? Que esse cara aqui, o coloide, é o intermediário entre a solução verdadeira e a suspensão. O tamanho da partícula, de fato, é o intermediário, né? Entre esse valor menor do que 1 e maior do que 1000. Tá certo isso daqui. Só que eu acho meio feio colocar, né? Que isso daqui é uma mistura entre suspensão. Eu não gostei dessa palavra, né? Se ele falasse que ele é um intermediário entre os dois, eu acho que ficaria mais adequado. Dá a impressão que é assim, só para você ter uma noção, porque eu não gostei desse item, né? O cara colocar para você, ó, se é uma mistura entre os dois, dá a impressão que misturando uma suspensão com uma solução verdadeira vai virar coloide. Você concorda comigo? Então, eu não achei legal a maneira que o autor colocou, tá? Mas eu entendi o que ele quis dizer, tá? Então, assim, é considerada verdadeira. Essa daqui foi considerada verdadeira sim, tá? Mas aquela coisa, mais ou menos verdadeira, né? Não tanto assim. Beleza? Então, questão 1 já foi com sucesso, tá? Então, o que você aprendeu nessa questão? A diferença entre solução verdadeira, tá? Entre coloide e suspensão.
Tudo bem? Outra suspensão que todo mundo tem que conhecer, tá? Que cai em prova de vestibular. Leite de magnésia. Anota aí, fazendo favor. Leite de magnésia é uma suspensão de MgOH2, hidróxido de magnésio, em água. Né? Não é uma mistura homogênea, é uma mistura bem heterogênea. Tá? Beleza? Gravou? Então agora a gente vai para a próxima e última questão. Questão de número 16. Vamos lá? Vou apagar o quadro como mágica para você e vamos para a próxima questão. Bora ver agora a questão 16. Presta atenção. Ó. Ela diz assim: a exposição agropecuária de Rio Verde é conhecida por apresentar um dos melhores rodeios em touros do Brasil. Além disso, uma das marcas de festa é a grande queima de fogos que ilumina o céu rioverdense, se tornando um show à parte. Como sabemos, é possível enxergar as cores dos fogos de artifício porque existem sais de diferentes elementos químicos misturados à pólvora, que quando recebem energia, emitem luz produzindo um fenômeno chamado luminescência, relacionado à estrutura atômica de cada material. Cara, para e presta atenção. Olha pra mim nesse momento, né? Como diz na bolota dos meus olhos. Cara, olha pra cá. Primeira coisa que você tem que compreender é a seguinte: qualquer fenômeno de emissão de luz que esteja relacionado a cores, você vai pensar no modelo atômico de Bohr. Você vai pensar no modelo atômico de Bohr. Como que a gente explica a emissão de luz? Vamos lembrar? É como se fosse assim, ó. O átomo ele é dividido em duas regiões, né? Núcleo e eletrosfera. Isso acontece desde o modelo de Rutherford. Ele cria núcleo e eletrosfera. Essa é a ideia para nós, né? Só que a diferença do Rutherford para o Bohr é que para o Rutherford a eletrosfera era completamente desorganizada. Já o Bohr, ele faz o quê? Ele quantiza a eletrosfera. O que isso significa? Ele fala que os elétrons, né, eles ficam em órbitas estacionárias, né, em níveis de energia, em camadas, não é? Em camadas. Por exemplo, ó, a gente tem aqui o nível 1, tá? Ou camada K, o nível 2 ou camada L, aí a gente tem todos os outros. Tudo bem? O que eu quero falar para você é o seguinte: quando o elétron está circulando por uma órbita, né, a energia dele é constante. Tudo bem? E a energia é fixa. Acontece que quanto mais afastada é a órbita, mais energética é essa órbita. Então, por exemplo, o elétron, enquanto está circulando no nível 1, a energia dele é constante. O elétron, enquanto está girando na órbita 2, né, a energia também é constante. Só que a energia do nível 2 é maior que a energia do nível 1. Tudo bem? É isso que tem que estar claro para você. Agora, o elétron pode saltar de um para o outro? Claro que sim, desde que ele receba ou libere energia. Se o elétron ele recebe energia, ele vai de uma mais interna para uma mais externa. Tudo bem? Então, para ele saltar daqui para cá, ele precisou absorver energia. Agora que vem o detalhe. No retorno desse elétron, no retorno, ele vai emitir, ele vai liberar energia. E essa energia liberada vem na forma de luz. São os famosos fótons que a gente enxerga. É aqui que mora a matéria. Dependendo do tamanho do salto, você vai ter uma energia diferente. Quanto maior o salto, mais energético ele é. E quanto mais energético é o salto, mais próximo do violeta vai ser a cor emitida. Agora, quanto menor é o salto, menor a energia que ele emite. Se a energia é menor, a cor vai ser mais próxima do vermelho. E aí a gente pensa em todo, né, aquele espectro eletromagnético do visível que a gente conhece. Tudo bem? Rui, mas pode emitir também radiação em outras frequências? Claro que pode, né? Mas a gente enxerga somente as do visível. Então não esquece, ó, quanto maior o salto, maior a energia, maior é a frequência, mais próximo do violeta ele vai estar. Tudo bem? Agora, quanto menor é a energia, menor é a frequência. Mais próximo do vermelho, esse salto vai estar. Tudo bem? As demais cores visíveis estão no meio. Tudo bem? Ok? Agora eu vou continuar lendo. Esse fenômeno também pode ser observado em anúncios de neon. Considerando os conceitos de estrutura atômica, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá? Então ele fala bem assim na primeira, ó. No efeito fotoelétrico, os elétrons ejetados do fotocátodo pela luz incidente deslocam-se para o ânodo carregado negativamente e há passagem de corrente elétrica na célula. Meu Deus, Rui, quanta informação, como é que eu vou saber disso? Primeiro, você lembra o que é efeito fotoelétrico? Vamos lembrar, você aprende isso daqui tanto na física quanto na química, tá? O que eles descobriram? Eu vou te contar. Suponha que isso daqui seja uma superfície metálica. Tudo bem? Isso daqui é um metal. Beleza? O que eles observaram, tá? Dependendo da onda, dependendo da frequência da luz que você incidisse aqui, podia acontecer desse metal se ionizar. Ou seja, podia acontecer desse cara ejetar um elétron, tá? E esse elétron poderia ser ejetado de vários átomos aqui, criando uma corrente elétrica. O que eu quero falar para você é que dependendo da frequência, dependendo da energia dessa onda, esse fenômeno poderia acontecer. Tudo bem? Agora, olha que legal. Não interessava para nós o quanto
quanto de radiação que você colocava, tá? O que importava para nós era a frequência da radiação, era a energia dessa radiação. Para você poder ejetar, tinha que ser exatamente igual a uma propriedade que a gente chama na química de energia de ionização. Para você poder arrancar elétron desse cara, a frequência dessa onda, a energia dessa onda, tinha que ser pelo menos igual à energia de ionização desse metal que tem aqui. Então, o que eu posso falar para você, tá? Quanto maior for a energia de ionização, tudo bem? Quer dizer que vai precisar de mais energia para arrancar um elétron. Em outras palavras, quanto maior a energia de ionização, mais difícil é de acontecer o efeito fotoelétrico. Ou seja, mais difícil é a emissão desse elétron. Agora, quanto menor for a energia de ionização, né? O que vai acontecer? Vai sair mais fácil esse elétron. Então, ó, maior vai ser a facilidade de você conseguir fazer o quê? Remover o elétron desse cara e criar a corrente elétrica. Por que eu estou comentando isso com você? Na tabela periódica, a família que tem a menor energia de ionização é a família 1A, porque são os elementos mais fáceis de você arrancar elétron. Todo mundo conhece K+, Na+, Li+, CS+, né? Porque esses caras perdem elétron com facilidade, ou seja, são os elementos mais suscetíveis a sofrer o efeito fotoelétrico. Tudo bem? Agora, esse item parece ser complexo. Vamos tentar ler entendendo esse efeito? Então, ó, no efeito fotoelétrico, que é a ejeção de elétron quando você mandava uma radiação, né? Ele falava, ó, os elétrons ejetados pelo fotocátodo, pela luz incidente, deslocam-se para o ânodo carregado negativamente. Galera, mesmo que você não soubesse sobre efeito fotoelétrico, ele falou para você que o ânodo, ele é carregado negativamente. Galera, pelo amor de Deus, presta atenção. E aqui muita gente se confunde. Ânodo é o polo negativo da pilha. De novo, ânodo é o polo negativo da pilha. Agora, qualquer outro dispositivo que não seja pilha, o ânodo é o polo positivo. Eu costumo falar, para ficar fácil para você gravar, que ânodo é o que atrai os ânions. Tudo bem? Ânodo atrai ânion. Ânion não é negativo? Para eu atrair alguém negativo, o que eu tenho que ser? Positivo. Então, o ânodo daqui, esse ânodo não é o polo negativo. O ânodo é o polo positivo. Tudo bem? Lembra, atrai ânion, atrai coisas negativas. Então, esse item aqui, galera, tá falso, né? Esse item está falso. Tudo bem? Falso. Vamos ver o próximo? Ó, o segundo diz assim: um elemento césio pode ser usado em dispositivos fotoelétricos, como por exemplo em portas automáticas, porque todos os comprimentos de onda da luz visível fazem seus átomos emitirem elétrons. Gente, isso daqui é verdadeiro. Rui, mas como é que eu vou saber? Rui, eu vou ter que decorar isso daqui? Criatura, não. Para e pensa, né? O que eu falei para você? Qual é a família da tabela periódica que perde elétron com maior facilidade, de menor energia de ionização? Não são os metais alcalinos? Família 1A? E eu vou te contar, tá? Quanto maior é esse átomo, mais fácil o elétron sai. Sabe por quê? Pensa comigo, né? Se você olhar para uma tabela periódica, tá? Onde é que vai estar o césio? Vamos lembrar da família 1A? Família 1A, ó, o hidrogênio a gente costuma pôr lá, embora ele não seja metal alcalino, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Tudo bem? Ele acabou de falar de qual elemento aqui para nós? Ele acabou de falar do césio. Tudo bem? O césio é um elemento do sexto período, da sexta linha da tabela periódica e da família 1A. Esse cara é enorme. Se ele é do sexto período, significa que ele tem 6 camadas eletrônicas. Criatura, pelo amor de Deus, se eu tenho 6 camadas eletrônicas, você concorda comigo que o elétron de valência está muito afastado comparado ao núcleo? Quem segura o elétron é o núcleo, porque o elétron tem carga negativa e o núcleo carga positiva. Se o elétron está muito distante, a força de atração é pequena. Ou, em outras palavras, ele sai de forma fácil. É fácil perder esse elétron. Por isso que esse item aqui é verdadeiro. O césio é um elemento de baixíssima energia de ionização, né? O único que tem energia mais baixa que ele, da família 1A, é o frâncio, né? Mas o frâncio nem natural hoje em dia ele é. Vocês estão entendendo? Então é muito importante colocar isso para você. Tá claro? Então, ó, o césio, de fato, sim, ele sofre esse efeito, tá? Com qualquer radiação da luz visível, você consegue fazer isso. Tudo bem? Próximo, vamos lá? Ó, como o núcleo de um átomo tem carga positiva e os elétrons têm carga negativa, até aqui tudo bem. Para afastar elétrons do núcleo, é necessário dar energia ao átomo. Verdadeiro. Lembra? A energia de ionização. Energia de ionização. O elétron está preso ao átomo por conta da atração núcleo-eletrosfera, tá? Se você quiser arrancar o elétron, tem que dar
energia, tem que dar um pagamento, né? Pra você poder tirar alguma coisa dele, tem que dar o pagamento. O que é esse pagamento? A energia de ionização. Então está verdadeiro esse item. Tudo bem? Vamos ver o último dessa prova? Vamos lá para a gente encerrar essa primeira? Vamos lá, ó. Elementos gasosos excitados emitem espectros característicos, que podem ser usados para identificar os elementos e também para determinar os teores de elementos presentes em uma amostra. Isso aqui também é verdadeiro. Galera, presta atenção. Lembra do modelo de Bohr? Lembra das cores emitidas, né? O tamanho do salto, ele mostrava para nós o quê? Qual era a frequência da radiação, qual era a cor que iria vir. Então, ó, você concorda que elementos diferentes vão ter diferentes saltos. Logo, você vai conseguir identificar esses caras justamente por conta desses saltos diferenciados que eles dão. Eu vou ser um pouco mais específico e falar de um termo um pouco diferente. Cada um vai ter um espectro. A gente tem espectro de absorção e espectro de emissão. É como se fosse o RG do átomo. É como se fosse a identidade do átomo. A gente tem uma técnica chamada espectroscopia que a gente analisa exatamente isso, tá? Cada átomo tem as suas linhas específicas que mostram as cores que ele absorveu ou emitiu. Tudo bem? Então é justamente isso que está mostrando esse item para você. Elementos gasosos excitados, como os gases nobres, que ele falou para você do anúncio de neon, né? Eles emitem espectros característicos. Cada um tem uma cor, né? Espectros característicos que podem ser usados para identificar o elemento e também para determinar o teor. Tudo bem? O teor é de acordo com a intensidade que você teve daquilo. Tá claro? Então é isso. Essa foi a nossa primeira resolução de prova. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, tá? Vou te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, cara. E qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários aqui. Fechou? Até a próxima, porque a próxima prova que eu vou resolver é o de 2023/2. Tudo bem? Espero você por lá. Beijo!